Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra. E agora uma novidade para você, pai e filho, pregando para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. É verdade, nós estamos aí elaborando esse trabalho maravilhoso para alcançar as gerações, pai e filho tentando alcançar o maior número de pessoas, mas nós queremos contar com você. Compartilhe com as pessoas, divulgue, faça também o seu comentário, deixe a sua pergunta, é muito importante para nós. E você que está nos ouvindo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, é muito importante. E bem-vindos à série Os Caçadores da Arca. O Júnior iniciou na semana passada, e é muito importante que você acompanhe esta série para que você tenha um entendimento sobre a arca e a relação da Arca da Aliança com a presença do Senhor. E hoje eu quero falar sobre o descaso com a presença de Deus. No livro de 1 Samuel, capítulo 7, Antigo Testamento, diz assim: Assim vieram os homens de Quiriate-Jearim e tomaram a arca do Senhor, levaram-na à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. A arca ficou em Quiriate-Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos, e toda a casa de Israel suspirava pelo Senhor. Gente, como eu disse, é importante que vocês acompanhem esta série Os Caçadores da Arca. Mas eu quero reenfatizar algo para tornar a mensagem um pouco mais clara. Vocês sabem que houve uma guerra, um conflito entre Israel e os filisteus. Israel perde a batalha, os filisteus tomam a arca. E assim que eles tomam a arca, o Senhor começa a feri-los com pestes, e eles então resolvem devolver a arca juntamente com a expiação pela culpa. E eles devolvem a arca, e essa arca vai para a casa de um homem chamado Abinadab, que era um levita, grave bem isso, era um judeu e que conhecia a lei do Senhor. A arca vai para lá. E diz o texto que a arca ficou na casa de Abinadab por mais ou menos 20 anos. Mas nós sabemos que o texto não está se referindo somente a 20 anos, mas ficou 20 anos até que algo acontecesse. Algumas pessoas dizem que ficou 60 anos. Por quê? Porque aqui ainda falta contar o reinado do rei Saul, que durou 40 anos. 40 anos mais 20 daria 60. E há quem diga que quando Davi foi buscar a arca na casa de Obed-edom, já se passava 10 a 12 anos do seu reinado, chegando então a 70 anos. A questão toda é que nós não estamos aqui para querer discutir se foi 20, 40, 60 ou 70. Mas a questão é que durante todo o tempo que a arca do Senhor esteve na casa de Abinadab, nada, absolutamente nada aconteceu. É isso que nós queremos falar. E a pergunta é, por que nada aconteceu se a arca simbolizava a presença de Deus? Onde ela estava, algo acontecia. Se aonde a arca estava, o Senhor sempre demonstrava o seu poder. Por que durante todos esses anos, absolutamente nada aconteceu? Levando em conta ainda que Abinadab era um levita e conhecedor da lei do Senhor. A primeira coisa que eu vejo aqui, a primeira lição, e eu diria uma triste lição, é que Abinadab estava tratando a arca do Senhor como um simples amuleto na sala da sua casa.
não passava de um amuleto. E o que ele fazia nada mais era do que cumprir um protocolo religioso. Quando eu olho para esse cenário, o meu coração se entristece e muito, porque eu percebo que em muitas situações o que está acontecendo não é diferente do que aconteceu na vida de Abinadab. Muitas pessoas se acostumaram a irem aos cultos, mas a presença do Senhor, a manifestação do Senhor, tudo isso não passa de um simples amuleto. Um protocolo religioso ir aos cultos, é um protocolo religioso cumprir as atividades religiosas e nada, absolutamente nada acontece. E muitas pessoas questionam por quê? Por que o Senhor não fala? Por que nada acontece? Por que as coisas continuam como sempre estiveram? O que está acontecendo? A questão não é o que está acontecendo, a questão é o que eu estou fazendo. A questão é que, na maioria das vezes, nós estamos tratando a presença do Senhor como um amuleto. Nós nos acostumamos com a arca na nossa sala. Nós nos acostumamos com os nossos cultos. Nós nos acostumamos com aquelas cerimônias, aqueles cerimoniais. Nós nos acostumamos com aquelas etiquetas. Nós não nos relacionamos mais com a arca, partindo do princípio de uma intimidade. Não há mais busca, não há mais desejo, não há mais fome, não há mais vontade. E isso explica o porquê que na casa de Obed-edom, nós vamos gravar sobre isso mais tarde, a arca em 3 meses apenas, 90 dias, aquele homem prospera, sua casa muda, sua história muda. Acontece que uma coisa é você olhar para a presença do Senhor, olhar para a arca como um amuleto, olhar para a arca simplesmente como um utensílio, como alguma coisa que pertence ao mundo religioso. Havia um descaso em relação à presença do Senhor. Quantas vezes eu percebo, quando eu vou pregar, eu percebo um descaso, as pessoas no culto, mexendo em celular, as pessoas no culto, conversando, as pessoas na igreja, dispersas. Quando se fala em oração, é um peso. Não existe mais uma fome pelo Senhor, não existe. Não existe mais um desejo pelo Senhor. Tudo é um peso, tudo é difícil. As pessoas estão olhando para a presença do Senhor como algo comum. Por essas coisas há uma escassez de milagres, escassez de coisas sobrenaturais, porque a nossa relação com Ele não é diferente da relação de Abinadab com a arca. A nossa relação com o Senhor não é uma relação de quem tem fome da presença do Senhor. A nossa relação com Deus não é uma relação de uma terra seca que deseja ser molhado. Não é uma relação de uma corça que suspira pelas águas. A nossa relação com Deus é uma relação rasa, é uma relação fria, é uma relação religiosa, é uma relação de protocolo. Então nós achamos que cumprindo aquele ritual de vir aos cultos e chegar na igreja tal horário e sair tal horário, isso tudo está resolvido, está feito a minha tarefa, então eu fiz a lição de casa. Relacionamento com o Senhor não é lição de casa, gente. Ter relacionamento com Deus não é fazer uma lição, não é ir lá dar uma polida na arca, não é dar uma olhada se está tudo bem. A nossa relação com o Senhor não é uma relação de marcar presença.
que a Bíblia diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A nossa relação com o Senhor tem que ser uma relação de paixão, tem que ser uma relação de amor, tem que ser uma relação de gostar, tem que ser uma relação de sobrevivência. Como que nós vamos querer que algo aconteça na nossa vida se a nossa busca é rasa, se o nosso coração é raso, se o nosso fôlego espiritual é curto? Como que nós vamos esperar que os céus se abram, que coisas grandiosas aconteçam na nossa vida, se nós nos relacionamos com Deus de forma superficial, até mesmo um descaso? E é interessante que a Bíblia fala que Abinadab, conhecedor da lei, sabendo da ordem expressa de Deus que a arca não poderia ser conduzida senão nos ombros dos sacerdotes, ele coloca a arca num carro de boi. Do que o texto está falando? De um descaso. Do que o texto está falando? De pouca importância. Gente, nós estamos falando da presença de Deus. Nós estamos falando do amor de Deus. Como que a pessoa pode se relacionar com Deus dessa forma? Um descaso tão grande que acabou resultando na morte de Uzá. Que o erro maior nem foi tanto o fato dele colocar a mão, já começou o erro do fato de estar transportando a arca num carro de boi. Eu quero deixar para você essa lição. Que esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo do fim, esse fechamento aí profético, que a gente tenha uma fome por Deus, um desejo ardente de buscar o Senhor. Que o nosso relacionamento com o Senhor não seja movido a cerimoniais, a protocolos, a compromissos, a obrigatoriedade, mas que haja um desejo ardente, uma fome espontânea no nosso coração. E aí nós vamos ver coisas poderosas acontecendo na nossa vida. Nós vamos ver o céu literalmente se abrir, as portas se escancararem, Deus fazer em nós e através de nós aquilo que Ele deseja. Que essa palavra faça bem a você, meu querido irmão. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.